Meus queridos amigos e colegas, bem-vindos ao 18º Fireside anual da J. Reuben Clark Law Society. Este serão está sendo transmitido do auditório do edifício de escritórios da igreja em Salt Lake City para advogados, estudantes e direitos indivíduos em todo o mundo. Agradecemos por vocês estarem conosco aqui essa noite. Meu nome é Joshua Randall e sirvo como presidente internacional da J. Reuben Clark Law Society. Temos o privilégio de receber essa noite o Elder Evan A. Schmutz, sua esposa, Kevin, presidente da Universidade, Kevin Worthen, presidente da Brigham Young, e sua esposa Peggy. Somos gratos por seu amável apoio à Law Society. Além disso, sentados no púlpito estão os membros da junta de diretores da J. Reuben Clark, David Turner, conselheiro geral, adjunto para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Gordon Smith, reitor da Brigham Young University Law School, Annette Jarvis, presidente eleita da Law Society, e também Rick Warner, presidente do Comitê de Serviço e Divulgação da Law Society. Sou profundamente grato pelas contribuições de cada um desses indivíduos, juntamente com os presidentes e membros do nosso comitê, líderes do grupo e membros dos escritórios de relações externas e outras pessoas que estão aqui conosco. Expressamos, durante esse ano, estamos muito impressionados com o trabalho que tem sido feito. Expressamos nosso agradecimento ao Comitê de Satélites da Igreja, Departamento de Audiovisual, a equipe de transmissão, por tornar essa noite possível. Também agradecemos calorosamente o Comitê do Law Society, que está aqui conosco. Reconhecemos que muitos de vocês planejam seus próprios eventos relacionados a essa transmissão. Somos gratos por seus esforços criativos e procuramos alcançar outras pessoas virtualmente. No próximo mês, a Law Society realizará seu primeiro mês internacional de serviço, em lugar da conferência anual entre advogados e estudantes, que será realizada em Atlanta, Georgia. A conferência de Atlanta foi adiada para fevereiro de 2022, mas não queremos perder a oportunidade deste ano de fazer algo especial. O mês de serviço é uma oportunidade para todos nós nos concentrarmos mais na prestação de serviço, em particular no campo jurídico. E aqueles que precisam, e as necessidades são grandes. Entre em contato com os capítulos locais para participar ou até mesmo ajudar a planejar uma atividade de serviço significativa. As oportunidades são infinitas e esperamos que vocês sejam criativos em sua abordagem. Se seu capítulo não tiver planos, nós os encorajamos a participar do serviço por conta própria. Compilamos uma lista de oportunidades do serviço que está jrcl.org. Além disso, há muitas organizações e programas já existentes em suas comunidades que precisam de voluntários. Então, inscrevam-se, trabalhem juntos e reserve um tempo para fazer o bem como membro da Law Society neste mês de março. A Law Society continua a aumentar seu número de membros e influência em todo o mundo. Desde o evento, há um ano, adicionamos novos capítulos e fortalecemos outros em todo o mundo. Lançamos o novo banco de dados de membros da Law Society há um ano e já temos mais de 3.600 membros registrados. Embora estejamos entusiasmados com o nosso progresso, ainda temos trabalho a fazer. Existem milhares de ex-membros da Law Society e incontáveis novos membros em potencial a serem alcançados. Reserve um momento para se registrar no jrcls.org, caso ainda não tenha feito, e convide um amigo para fazer o mesmo. A Law Society tem um potencial incrível para realizar o bem em todo o mundo. Juntos, afirmamos a força conferida à lei pela convicção religiosa, pessoal e advogados. Nós nos esforçamos por meio do serviço público a trabalharmos juntos. Nos esforçamos por meio do serviço público e da excelência profissional e queremos fazer um trabalho bem grande para promover a justiça e a virtude com base no Estado de Direito. O nosso programa esta noite será o seguinte. Irmã Cindy Schmutz fará a invocação. Depois da oração, Kate Zerker, uma estudante da Escola de Direito, BYU, vai nos apresentar com o número musical com harpa. Considere os lírios. Após o número musical, o prêmio do Serviço Público Franklin S. Richards será apresentado por Rick Warner, presidente do Comitê
de Serviço e Divulgação. Gordon Smith, reitor da escola, apresentará Elder Schmutz. Somos gratos por ele e aguardamos sua apresentação. Após seus comentários, a Annette Jarvis oferecerá a última oração. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês e estar associados nesta organização incrível. Passamos o tempo agora à irmã Schmutz para a invocação. Nosso Pai Celestial, somos agradecidos, Pai Celestial, por estarmos aqui de todas as partes do mundo e por todos os Estados Unidos nesta noite. Agradecemos, Pai, por nossa associação com esta sociedade J. Reuben Clark. E estamos ansiosos para ouvir o que será apresentado. Agradecemos, Pai Celestial, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, por nosso advogado, e oramos para que nós possamos seguir o seu exemplo, que nós possamos ser seguidores da verdade, honestos, e também que tenhamos caridade com aqueles que nós estamos em contato. Agradecemos, Pai, por todos aqueles que planejaram esse evento e que fizeram possível que nós estivéssemos juntos, mesmo que seja virtualmente. Oramos por aqueles que estão participando esta noite neste programa. E fazemos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
There is a Bolivian city surrounded by the eternally snow-covered peaks of the Cordillera Real Mountains. Named centuries earlier, La Paz means peace. As the seat of government and third most populous city in Bolivia, with more than 816,000 inhabitants, the city of La Paz faces similar challenges plaguing humankind across the globe, such as poverty, violence, political instability, economic downturns, and the breakdown of the family, all of which have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. Como as pessoas em todo o mundo, seu povo busca a paz e a felicidade. Mas os residentes resilientes de La Paz têm um grupo especial de pessoas excepcionalmente qualificadas na lei e ansiosas por oferecer assistência para aliviar o sofrimento e fornecer a ajuda tão necessária. Membros do recém-criado capítulo La Paz Bolívia, da J. Reuben Clark Law Society, fornecem incontáveis horas de serviço, hospedam programas de extensão e clínicas jurídicas, alimentam e vestem os necessitados e prestam atenção solidária aos esquecidos e marginalizados. Um de seus membros, Beimar Payet, é um procurador tributário e professor universitário. Ele explica como tudo começou. Como um capítulo, nós existimos há 1 ano e meio. Quando começamos, tínhamos apenas 2 pessoas em todo o grupo. Em pouco tempo, passamos a ter 146 membros. Em nosso capítulo, temos muitos membros ativos por conta de nosso desejo de servir. Há tanto a se fazer. É algo lindo. Como um grupo, nos sentimos úteis para as pessoas a quem servimos. Ser capaz de aplicar o que aprendi para ajudar os outros me deixa feliz. Permita-me compartilhar com vocês apenas algumas das notáveis atividades do serviço pro bono que os membros do capítulo La Paz Bolívia realizaram no ano passado. À medida que o vírus Covid começou a se espalhar pela Bolívia, o capítulo de La Paz começou a trabalhar imediatamente, organizando um fórum online para abordar o mercado de trabalho flutuante. 800 pessoas se conectaram. Especialistas em direito do trabalho e um juiz prestaram consultoria jurídica profissional gratuita. Beimar explicou como eles usaram as redes sociais para espalhar a esperança. Nós sabíamos que tínhamos que encontrar uma maneira de ajudar as pessoas, então usamos o Facebook. Na Bolívia, fomos um dos primeiros grupos a empreender um projeto como este. Foi surpreendente quantas pessoas apareceram. Não pensamos que poderíamos ajudar a tantas pessoas. Então, percebendo que a violência na esfera familiar estava aumentando desde o início das restrições de quarentena relacionadas ao Covid, o capítulo organizou um webinar para pessoas que precisavam de ajuda jurídica. Juízes e especialistas em direito da família responderam a mais de 450 perguntas. Este único evento foi responsável por um aumento súbito de mulheres que querem usar seus diplomas de direito para apoiar outras mulheres. Beimar disse, no início, ficamos nervosos para realizar uma atividade como essa, mas acabou sendo algo extraordinariamente belo. Há tantas pessoas na Bolívia que precisam de nossa ajuda. Muitas delas são mulheres que sofrem com a violência doméstica. Essas mulheres choraram conosco enquanto nos contavam suas histórias. E às vezes era frustrante não poder ajudar ainda mais essas mulheres. Em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, os membros do capítulo de La Paz se uniram ao Comitê Mulheres no Direito para sediar uma clínica jurídica gratuita para tratar de questões de violência intrafamiliar. A equipe de valentes advogados e estudantes de direitos de diferentes tradições religiosas uniu-se para servir mulheres em situações terríveis. Eles ajudaram as mulheres a entender seus direitos e como entrar em ação legal. E, em casos graves, foram tomadas providências para iniciar o processo legal imediatamente. O Natal é uma época especial do ano em que pensamos com mais frequência na vida de nosso Salvador com todas as bênçãos que recebemos por causa de seu sacrifício e compaixão. Estimulados pelo amor a Deus e ao próximo, os membros do capítulo de La Paz realizaram 2 projetos de serviço em dezembro. Primeiro, a divisão de alunos trabalhou com jovens locais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para uma iniciativa Iluminar o Mundo. Eles prepararam e distribuíram centenas de refeições para os desabrigados da cidade, muitos deles crianças. A próxima atividade de serviço foi simplesmente chamada de Para o Sorriso de uma Criança. Muitas crianças tinham sorrisos enormes no rosto ao receberem brinquedos, comida e roupas de Natal.
Beimar explicou: queríamos fazer algo diferente no mês de dezembro, algo que nunca esqueceríamos. Sentimos-nos inspirados e motivados por poder seguir em frente e ajudar outras pessoas através do nosso serviço. Somos uma sociedade jurídica global e estamos muito inspirados e impressionados pelos incríveis membros do capítulo La Paz Bolívia e sua liderança e serviço. É notável que eles tenham feito tanto em tão pouco tempo, desde que foram organizados, sem mencionar que o fizeram em um ano paralisado pelas restrições relacionadas ao Covid-19. É verdadeiramente inspirador e certamente um exemplo de religião pura, influenciado por suas profundas convicções religiosas. Por essas e outras razões, temos o prazer de conceder o prêmio Franklin S. Richards de Serviço Público 2021 ao capítulo La Paz Bolívia da J. Reuben Clark Law Society. Nossos sinceros parabéns. Teremos o prazer de assistir a um pequeno vídeo de Beimar Paye aceitando esse prêmio em nome do capítulo La Paz na Bolívia. Nossas sinceras felicidades. E agora temos a alegria de apresentar a esse pequeno vídeo aceitando esse prêmio em nome do capítulo La Paz Bolívia. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Beimar Paye, presidente do capítulo La Paz aqui da sociedade. Estamos muito gratos pela oportunidade que nos dão de poder receber esse reconhecimento, esse prêmio tão especial que nos foram dados. Nos sentimos muito humildes em recebê-lo. O capítulo La Paz da Bolívia é um capítulo muito especial. Está formado por homens e mulheres muito especiais que vêm de distintas religiões. Advogados e estudantes que estão se reunindo. Começamos com 2 pessoas aqui no grupo WhatsApp e agora temos mais de 100 pessoas. E é uma alegria poder trazer essas pessoas ao capítulo de poder servir aos outros. Aqui na Bolívia, nunca existe uma organização muito grande e isso é que nos inspira muito. E acreditamos que o serviço abençoa as pessoas, a quem que dão e aqueles que recebem. No ano de 2020, foi um ano de muitos desafios, muitas dificuldades. E foi por isso que nós nos unimos para poder ajudar aqueles que, através dos meios eletrônicos, podemos usar o Facebook, uma página que foi muito conhecida aqui na Bolívia e também na parte internacional. Com essas pequenas atividades, podemos realizar grandes coisas. Podemos criar eventos no respeito ao trabalho, e muitas pessoas se sentiam inseguras com respeito às suas leis trabalhistas. E podemos ajudar a trazer pessoas na área de advocacia para ajudar essas pessoas que pudessem garantir os seus direitos. Também tivemos momentos, muita violência entre as famílias aqui na Bolívia. Muitas mulheres estavam sendo abusadas e espancadas devido a essa situação tão difícil. Então, podemos fazer eventos onde elas pudessem receber uma orientação legal e também buscar os seus direitos. Depois que isso foi feito, a parte da pandemia, podemos organizar clínicas gratuitas numa praça aqui, conhecida aqui em La Paz, e isso permitiu que muitas pessoas pudessem vir e receber as ajudas que precisam. Me lembro que muitas mulheres tinham medo de vir e muitas delas choravam e falavam das dificuldades que estavam passando nessa parte violenta. E depois da clínica, isso nos sentimos muito bem por causa que podemos ser úteis à sociedade. Essa atividade, podemos trazer mais pessoas a essa sociedade legal. E poder servir aos outros nesse período de pandemia. Acreditamos que isso é um início e esperamos fazer uma diferença no nosso país e fazer com que o nosso capítulo também seja uma frente de serviço. É isso que nós queremos fazer.
Eu sei que Deus faz milagres na vida das pessoas e que Ele quer que nós possamos ajudar os outros. Estamos muito felizes em sermos instrumentos nas mãos dele e poder ajudar. Em nome da sociedade, em nome da polícia, do capítulo aqui de La Paz, da Bolívia, nós agradecemos por sermos reconhecidos, no qual nos sentimos muito humildes em recebê-lo. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês nesse grande objetivo. Tchauzinho. Irmão Paie e o pessoal aqui de La Paz, muito obrigado e parabéns pela inspiração que vocês nos dão. A primeira vez que eu conheci a Elder Schmutz foi numa recomendação para o templo. Eu tinha mudado para ser um professor aqui de Direito e o presidente Schmutz havia se graduado aqui em 82, na mesma classe que o meu diretor. Nós ficamos muito amigos e o amor que nós temos pelo direito e servimos muito juntos por 2 anos. Eu fui chamado para o sumo conselho da nossa estaca. Eu pude reconhecê-lo como presidente, um homem humilde, íntegro e de muita fé. Eu não tenho conhecido nenhuma pessoa que tenha um conhecimento das Escrituras e ele sempre prestava testemunho. Ele se graduou em inglês e também em Direito e muitos anos como advogado de sucesso em firmas aqui nesta área. Ele sempre gostou muito de idiomas, mas eu fiquei impressionado com o seu testemunho sobre a revelação. Desde que ele era missionário na Carolina do Norte, até hoje, ele recebeu muitas revelações e sempre fui inspirado em ouvir as suas histórias de fé. Mesmo quando foi chamado presidente da estaca e depois presidente da missão nas Filipinas e 2016 como a autoridade geral 70. Antes de falar isso, eu gostaria de agradecer e minha admiração para o Elder Schmutz como um líder. O nosso propósito aqui nessa parte é falar sobre a lei. E se nós não ensinarmos os direitos e a lei, nós falhamos no nosso propósito. O nosso propósito aqui é diferente dos outros. É juntar a fé, o intelecto e o nosso serviço a Deus e ao próximo. E Elder Schmutz é uma dessas pessoas. Sou grato pela oportunidade que ele tem para falar a nós hoje. Elder Schmutz. Obrigado, Gordon. Foi algo muito bondoso de sua parte dizer o que disse. É uma honra distinta falar aos membros da J. Reuben Clark Law Society nessa noite. Sou tocado pela natureza singular de nossa declaração de missão. Afirmamos a força conferida à lei pela convicção religiosa pessoal de um advogado. Nós nos esforçamos por meio do serviço público e da excelência profissional para promover a justiça e a virtude baseadas no Estado de Direito. Os membros dessa sociedade representam o melhor de nossa profissão, pois representam as convicções daqueles que professam Jesus Cristo em sua maneira de viver. Para os membros de nossa sociedade, não devemos separar nossa identidade como advogados de nossa identidade como discípulos de Jesus Cristo. Deste modo, podemos olhar verdadeiramente para Cristo, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Sou confiante de que você continuará a ser um exemplo dos melhores anjos da profissão jurídica por meio de suas próprias vidas e padrões. Gostaria de agradecer ao presidente Kevin Worthen e sua esposa Peggy que compareceram pessoalmente essa noite. Kevin é meu colega de classe, formado em 1982 pela Faculdade de Direito da BYU. Como o Dean Smith falou. E embora eu não fosse competidor com ele nos estudos da Faculdade de Direito, nos juntamos a meia dúzia de outros estudantes de Direito na formação de um time competitivo de basquete interno que ganhou o troféu do campeonato naquele ano. A história de nossa marcha para a coroa é provavelmente um assunto mais interessante do que aquele que escolhi. Mas você pode ter certeza de que o presidente Worthen desempenhou um papel extraordinário nessa história. Lembro-me de meus anos na Faculdade de Direito com alegria. Eu estava revigorado. Minha mente estava aberta e expandida através dos meus estudos. Minha esposa Cindy e eu fizemos amigos que continuam sendo entes queridos até hoje.
Aqueles anos foram memoráveis para mim, mesmo que eu não fosse memorável para meus professores. Eu não sou um pesquisador acadêmico e essa não tem a intenção de ser uma apresentação acadêmica. Pratiquei o direito por muitos anos e, como vocês, sou um discípulo de Jesus Cristo. Em minhas observações essa noite, eu gostaria de refletir sobre algumas observações que eu fiz e algumas experiências que encontrei ao longo dos anos e convido a vocês que estão ouvindo a considerarem como podemos combinar com mais fidelidade nossa vida profissional com o nosso discipulado. Eu estou especialmente ciente dos homens e mulheres que estão agora na faculdade de Direito, que são recém-formados. No início de meu treinamento na faculdade de Direito, lembro-me de ter lido uma citação que é atribuída incorretamente a Abraham Lincoln. O tempo e os conselhos de um advogado são o seu estoque no comércio. Quero contestar essa afirmação. Como a maioria dos advogados de prática privada atestaria, o tempo gasto no trabalho pode ser necessário para custear uma conta de serviços jurídicos ou importante para elevar um jovem advogado aos olhos dos sócios seniores, mas não define o valor do advogado. Nem é central para definir o caráter que possuímos ou as contribuições que fazemos em nome daqueles que representamos. Na minha experiência, é mais correto dizer que as palavras, o uso habilidoso de uma linguagem racional, tanto escrita quanto falada, e o caráter do advogado são ações mais valiosas no comércio. Quer nos concentremos na lei transicional ou em litígios, procuramos persuadir os outros a mudar sua posição em favor da posição de nosso cliente. E a persuasão, embora deva ser construída sobre uma base de princípios jurídicos e procedimentais devidamente aplicados às evidências, aos fatos, é sempre realizada por meio do uso hábil de palavras e frases destinadas a influenciar o pensamento e a ação em alinhamento com a causa do seu cliente. Quando as palavras que usamos são verdadeiras e a maneira como as usamos se alinham ao caráter de um discípulo de Cristo, podemos ser o meio de fazer muito bem nessa geração. No entanto, as palavras e a linguagem também são os meios que as pessoas usam para fraudar e enganar. Portanto, a repreensão preventiva do Salvador aos fariseus deve permanecer em nossos corações. Cada palavra ociosa que os homens falarem, eles darão conta no dia do julgamento, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O advogado que busca seguir a Jesus Cristo deve estar vigilante para ver que, com esse uso hábil da linguagem, não tornemos nebulosa, nem obscureçamos ou abusemos da verdade. Devemos ser honestos em todos os nossos esforços profissionais e comunicações, assim como devemos ser honestos em nossas atividades pessoais e privadas. A honestidade está entrelaçada com fazer e cumprir convênios. Não deve haver engano nenhum e nenhum artifício usado para obscurecer a verdade nas impressões que criamos. Vivemos na época prevista por Paulo, quando tempos difíceis virão, em que as pessoas estariam sempre aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Vivemos em uma época em que a desinformação é espalhada intencionalmente, quando as notícias falsas abundam, um dia em que a verdade é difícil de encontrar e de discernir. Existe uma percepção pública de que os advogados não são confiáveis e que as determinações judiciais são frequentemente feitas por práticas corruptas e filiação política, ao invés de pela lei e pela justiça. Devemos ser um baluarte contra o engano. Se não formos firmes em ver que todas as nossas comunicações sejam verdadeiras, podemos ser entorpecidos pelos padrões menores que podemos ver ao nosso redor. Como o elder Neil L. Anderson observou certa vez, o mundo nos diria que verdade e honestidade são difíceis de definir. O mundo encontra humor na mentira casual e rapidamente desculpa o chamado engano inocente. O contraste entre o certo e o errado é embotado, e as consequências da desonestidade são minimizadas. Como ponto de exclamação para a declaração do elder Anderson, o dicionário Oxford declarou que sua palavra do ano para 2016 era a palavra hifenizada pós-verdade. Essa palavra, recentemente cunhada de acordo com Oxford, é um adjetivo definido como relacionado a ou denotando circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação de opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal.
Em outras palavras, o padrão de desenvolvimento da verdade em nossa sociedade é difícil de definir. É relativo em seu significado, não obedecendo a nenhum padrão fixo ou imutável de honestidade de fato ou intenção. Segundo essa definição, sentimentos e opiniões são substitutos da verdade real. Por esse padrão, se você deseja alcançar algo que acredita ser certo, pode ser desculpado por não falar a verdade, desde que o resultado seja adequado. Essa mudança no padrão da verdade tem um impacto especialmente pernicioso no sistema judicial e na profissão jurídica. Infelizmente, parece que todas as referências a advogados e a maioria das referências a juízes encontradas nas Escrituras não são lisonjeiras, mas podemos aprender com eles e podemos nos comprometer a exercer escrupulosamente nossa profissão com integridade e verdade. Uma referência das Escrituras fornece um estudo do caso. Em Alma 10, a mulher e Alma são confrontados por um advogado chamado Zezron, que atuou como representante de um júri informal de cidadãos iníquos com a intenção de derramar o sangue dos profetas. Ele começou a questionar a mulher com um artifício astuto para que pudesse pegá-lo em suas palavras e encontrar testemunha contra ele, de acordo com o crime que eles poderiam fazer aparecer. Em outras palavras, onde nenhum crime existia, Zezron estava determinado a encontrar um e a condenar por meio de falso testemunho e armadilhas astutas estabelecidas por palavras e perguntas. Zezron era um advogado bem treinado. Aprendeu em todas as artes e a astúcia do povo, hábil em sua profissão. Vou ler a breve transcrição do interrogatório de Zezron. Pergunta: quem é aquele que deve vir? É o Filho de Deus? Resposta: sim. Pergunta: ele salvará seu povo em seus pecados? Resposta: eu digo a você que ele não o fará, pois é impossível para ele negar sua palavra. E então, voltando-se para a multidão, Zezron disse: vede que vos lembrais dessas coisas, porque ele disse que há um só Deus. No entanto, ele diz que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se tivesse autoridade para ordenar a Deus. Claro, este foi um caso clássico de distorção enganosa das palavras de Amaleque para atacar uma declaração que Amaleque não havia feito. Com a força de sua coragem justa, Amaleque expôs a mentira no sofisma de Zezron e, por fim, fez Zezron tremer sobre a consciência de sua própria culpa. Ao usar Zezron como mau exemplo, não pretendo diminuir o papel poderoso de um interrogatório eficaz. Nem quero sugerir que o impeachment, cuidadosamente preparado de uma testemunha que mudou seu depoimento, não deve estar na caixa de ferramentas do advogado eficaz. No entanto, a fidelidade à verdade é um padrão que devemos proteger cuidadosamente. E não devemos justificar ou racionalizar qualquer rebaixamento desse padrão apenas porque podemos ganhar uma vantagem na competição. Agora, deixe-me oferecer um contraste. Há cerca de 15 anos, eu estava sentado em meu escritório quando recebi um telefonema de um advogado, que estava tão próximo de mim quanto meu próprio irmão, um homem a quem eu admirava muito como advogado e como um homem de fé. Ele ficou perturbado por causa de uma declaração que havia feito em uma defesa oral durante uma audiência judicial no dia anterior. Ele ficou acordado a noite toda, preocupado com isso. Depois me ligou para discutir o assunto na manhã seguinte. Tendo refletido sobre seu argumento enquanto revisava o registro do caso, ele sentiu que uma correção era necessária, mas queria meu conselho. Ao revisarmos as circunstâncias juntos, o que foi dito, aquilo que ele se deu conta para fazê-lo sentir que era potencialmente enganoso, eu fiquei convencido de que sua declaração não havia sido feita intencionalmente. Não havia violado nenhuma disposição do Código de Conduta. E não havia sido revelante ao assunto ou questão da audiência. E não impactaria a decisão do tribunal. Senti que uma correção não era necessária, mas sugeri que ele chamasse o advogado de oposição e o informasse da distorção. No final, porém, meu amigo, ele decidiu solicitar uma conferência telefônica com o tribunal e o advogado, para que ele pudesse corrigir a declaração e qualquer impressão incorreta que pudesse ter sido deixada com o tribunal ou com o advogado. A conferência não mudou o tribunal, nem a decisão do tribunal, mas tenho certeza de que reforçou a reputação de honestidade do meu amigo. Também esclareceu qualquer preocupação em sua mente por ter permitido uma declaração falsa. No artigo do Elder Anderson, ele descreveu o padrão mais elevado seguido por meu amigo. Porque somos discípulos de Cristo,
O padrão divino de honestidade cresce dentro de nós. Desprezar o homem natural, disse o Elder Anderson, é em parte um apelo a um senso mais elevado de honestidade e verdade. Nossa obrigação de ser verdadeiros em nossas comunicações não se limita ao tribunal. Falar a verdade deve prevalecer em todas as comunicações de nossos clientes, mas na maneira como cumprimos as responsabilidades de divulgar informações aos advogados das partes opostas, na maneira como aconselhamos testemunhas para se prepararem para o exame e na maneira como buscamos justiça na apresentação da oposição de nossos clientes ou causas. Devemos manter um padrão de honestidade de fato e honestidade de princípio em tudo o que fazemos. Fazemos isso permitindo que nossa consciência nos guie em nossas comunicações. Os membros dessa sociedade, jovens e idosos, podem se beneficiar da lição que o Elder D. Todd Christofferson aprendeu por meio de sua experiência com os procedimentos do caso Watergate que levaram à renúncia do presidente Richard Nixon. A lição de vida que tirei da experiência de Nixon foi que minha esperança de evitar a possibilidade de uma catástrofe semelhante em minha própria vida estava em nunca fazer uma exceção, sempre e invariavelmente me submetendo aos ditames de uma consciência ética. Deixe-me agora abordar outro assunto importante. Falo da necessidade de civilidade, gentileza e caridade em nossas relações profissionais e discurso. Ao relembrar os mais de 30 anos de uma carreira jurídica, passada principalmente nas trincheiras do litígio, lembro-me de muitos em nossa profissão que passei a admirar e respeitar muito. Muitos deles eu conheci quando representamos partes opostas. Nesses advogados, vi exemplos de cooperação, compromisso justo, civilidade, gentileza e caridade. A representação adversária frequentemente se transforma em amizade duradoura. No entanto, não posso evitar a conclusão de que a civilidade entre os advogados diminuiu desde que comecei a praticar o direito. Certamente existem muitos advogados que são extremamente profissionais e respeitosos em seu comportamento e comunicação, e destacados em suas habilidades. Mas parece-me que a incidência de negociação áspera, retórica mordaz, menos cooperação e menos civilidade se tornou mais frequente. Há uma tentação em nossa profissão de impressionar os clientes sendo mesquinhos e duros, sem disposição para oferecer cortesias ou trabalhar para chegar a um acordo justo. Para alguns, parece que o desejo de vencer a qualquer custo é fundamental. Devemos nos opor a essa tendência. Devemos lembrar que somos discípulos de Cristo em primeiro lugar e advogados e pleiteadores em segundo lugar, ou melhor, devemos ser ao mesmo tempo advogados e pleiteadores enquanto discípulos de Cristo. Assim, podemos ser defensores eficazes e adversários graciosos e eficazes ao mesmo tempo. Uma curta lição de história da política pode oferecer alguma orientação sobre como podemos fazer isso. A retórica vitriólica ao expressar diferentes filosofias políticas não é nova em nosso país. Nos primeiros dias da fundação de nossa nação, a política era tumultuada. Como um historiador descreveu, a política da década de 1790 foi realmente um assunto cacofônico. Em termos de retórica acusatória estridente, exibições extravagantes de intransigência ideológica, rivalidades pessoais intensas e reivindicações hiperbólicas de catástrofes iminentes, não tem igual na história americana. Para aqueles que passaram muito tempo no tribunal, isso pode soar familiar. Como então eles fizeram isso? Como os luminares do diálogo político e do pensamento na primeira década da história de nossa nação conseguiram criar, a partir de diferenças adversas fortemente arraigadas, a base para uma nova nação concebida em liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. Como isso passaria no teste proposto por Abraham Lincoln para ver se tal nação, assim concebida, pode durar muito?
Pode ter havido muitos outros fatores que contribuíram para o estabelecimento bem-sucedido dessa nação em tais circunstâncias discordantes, incluindo o desígnio divino. Mas eu gostaria de me concentrar em uma razão postulada por um estimado historiador. Os fundadores dessa nação, disse ele, todos se conheciam pessoalmente, o que significa que partiam o pão juntos, sentavam-se juntos em incontáveis reuniões, trocavam correspondência sobre assuntos privados e públicos. A política continuou sendo um assunto face a face em que os concorrentes foram forçados a negociar as afinidades emocionais da intimidade compartilhada e produzidas pela interação pessoal frequente. Considere então as consequências felizes que resultaram dessa interação pessoal e familiaridade dentre nossos fundadores da nação. Isso gerou confiança entre os adversários políticos, o que levou a um compromisso honesto. Esperamos que assim seja em nossos dias e em nossa profissão, e em cada país. Embora reconhecidamente nossa vida profissional ocupada não permita interação pessoal frequente como advogado-adversário, podemos tentar fazer com que as interações que temos se tornem oportunidades de deixar de lado o verniz adversário e nos conectar de maneira pessoal. As atividades e comitês da Ordem dos Advogados fornecem uma via para essa conexão. Um tom mais amável em chamadas telefônicas e correspondências pode produzir tais benefícios. Se nós, como advogados, permitirmos que nossos compromissos profissionais sejam sempre marcados por civilidade, cortesia, gentileza e até caridade, talvez descobriríamos que opiniões justas e genuinamente sustentadas sobre contratos e processos judiciais, em evidências e na lei, podem ser debatidas entre amigos, resultando também nos frutos da confiança e do compromisso benéfico. Lembro-me de uma experiência que tive nos primeiros anos de minha prática que pode ilustrar esse ponto. Acho que você achará difícil de acreditar. Eu estava litigando um caso de acidente de aviação para um queixoso ferido. O advogado que representava os réus era muito mais experiente do que eu e trabalhava para uma empresa bem respeitada. No decorrer do litígio, tínhamos desfrutado de um relacionamento notavelmente civil e amigável, embora adversário. Chegou a hora de receber vários depoimentos importantes de especialistas. Eles deveriam ser levados a St. George, no estado de Utah, onde meus pais moravam. Durante uma conversa telefônica para planejar e providenciar os depoimentos, o advogado da oposição perguntou onde eu ficaria em St. George. Eu disse a ele que planejava ficar na casa dos meus pais. E então, sem pensar muito, convidei o advogado para ficar lá também e economizar algum dinheiro. Eu assegurei a ele que ele iria gostar da comida da minha mãe. Para minha surpresa e dele, ele aceitou o convite. Ao longo dos depoimentos, lutamos por questões contestadas, tentamos minar ou defender as opiniões de especialistas e limitar o escopo sobre o qual eles poderiam testemunhar. No final de cada dia, arrumamos nossas malas e dirigimos juntos para a casa de meus pais. Havia uma suíte confortável para cada um de nós, onde poderíamos nos preparar separadamente para os depoimentos do dia seguinte. Mas também partimos o pão juntos, compartilhamos risos na mesa da minha mãe e estabelecemos uma amizade duradoura. Logo após a conclusão dos depoimentos, chegamos a um compromisso e um acordo justos. Quando somos corteses, educados, bondosos e caridosos em nossas relações interprofissionais, permanecemos fiéis à nossa convicção religiosa e, portanto, à missão desta sociedade. Essa obrigação de bondade e caridade se estende aos secretários e funcionários do escritório, assim como às partes opostas e às testemunhas adversas. Por exemplo, o fato de que podemos ter um dever profissional de confrontar uma testemunha oponente por meio de um interrogatório pontual para trazer evidências úteis para a causa de nosso próprio cliente e nocivas para a parte oposta, não anula ou cria uma exceção ao segundo grande mandamento. A verdade séria desse versículo bem conhecido não tem uma exceção de litígio. E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que se o fizestes a um dos menores desses meus irmãos, a mim o haveis feito. A adesão aos padrões de discipulado não significa que devamos sacrificar a fidelidade que devemos aos nossos clientes ou a causa que defendemos. Nem significa que comprometamos a lógica persuasiva de nosso argumento ou a habilidade exibida em nossas apresentações escritas e orais, mas significa
que podemos elevar a dignidade da profissão e mostrar os atributos de nosso Deus, tratando os outros com cortesia e respeito. Para apresentar algumas considerações finais, gostaria de compartilhar uma experiência que tive certa vez durante a reorganização de uma estaca de jovens adultos solteiros. Em nossos preparativos com o presidente da estaca, pedimos que ele escolhesse alguns dos jovens adultos que estavam passando por circunstâncias difíceis em suas vidas e os convidasse para se encontrarem conosco. O presidente e eu encontramos um jovem de quase 20 anos que quase se perdeu no vício das drogas e no comportamento criminoso relacionado ao seu vício. Por uma questão de conveniência, vou chamá-lo de Tom. O presidente da estaca havia me informado que Tom havia feito uma reviravolta surpreendente em sua vida e tinha um firme testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O presidente disse que eu ficaria impressionado com a atitude e o progresso de Tom. Mas isso não me preparou para a experiência que compartilhamos. Nós nos sentamos em uma mesa opostos um ao outro. O semblante de Tom estava brilhando. Foi pontuado por um largo sorriso alegre que se espalhou por um rosto bonito. Mas havia muito mais do que um bom sorriso. Senti alegria, esperança e fé fluindo do semblante de Tom. Enquanto conversávamos, descobri que Tom tinha sido um atleta bom o suficiente no colégio para ganhar uma bolsa de estudos para jogar no time da universidade. No entanto, no início do ensino médio, ele desenvolveu um vício em drogas pesadas, que começou a dominar sua vida. Por causa de suas habilidades naturais, Tom continuou a praticar esportes em alto nível, apesar do agravamento do vício em drogas. Aceitou a bolsa e começou a jogar pelo time da universidade. Mas, por outro lado, Tom havia se envolvido com a distribuição de drogas ilegais. Sua vida desabou ao seu redor quando Tom foi preso e acusado de vários crimes. Ele acabou sendo condenado e sentenciado a 10 anos de prisão. Ao contar sua história, Tom descreveu um lar amoroso e uma educação religiosa. Mas à medida que se envolvia cada vez mais com as drogas e as atividades que as acompanhavam, Tom se afastou da igreja. Se afastou de Deus e de qualquer sentimento espiritual. No momento em que foi preso, ele estava totalmente separado de qualquer sentimento que Deus existia e de qualquer pensamento de que precisava de Deus em sua vida. Eu disse: "O que aconteceu para transformá-lo em quem você é agora?" Com um sorriso alegre, Tom disse: "Comecei a ler o livro de Mormon assim que fui para a prisão. E orei para saber se era verdade. Deus me mostrou que era verdade. Trouxe-me a maior alegria que já conheci e disse-me que se eu permanecesse fiel ao que havia recebido, Ele faria da prisão uma boa experiência para mim. Eu permaneci verdadeiro e Ele cumpriu sua promessa." Olhando para o rosto de Tom e ouvindo sua história, me perguntei como isso aconteceu. O que levou Tom a passar seus primeiros dias na prisão lendo o livro de Mormon? Quando expressei minhas perguntas, Tom respondeu assim: "Devo tudo ao meu advogado de defesa. Ele influenciou minha vida para o bem mais do que qualquer outra pessoa que conheci." Tom continuou explicando que seu advogado de defesa havia sido um defensor eficaz, mas as circunstâncias de seus crimes e a força das provas contra ele eram conclusivas, então ele se declarou culpado. No entanto, a defesa de Tom, como pessoa, por seu advogado, foi muito mais impactante. O advogado de Tom demorou para entendê-lo e torná-lo amigo. Ele falou com Tom sobre sua vida, para onde estava indo e como terminaria se ele não fizesse mudanças reais. O advogado de Tom era devoto em sua fé, e quando Tom mostrou vontade de aprender, ele explicou o poder da expiação de Jesus Cristo. O advogado deu a Tom um exemplar do livro de Mormon, testificou que era verdade e incentivou Tom a levá-lo para a prisão e lê-lo todos os dias. Você ouviu o resto da história. Tom está totalmente convertido e está confiante de que o Senhor o guiará e abençoará ao guardar os mandamentos. Ao concluirmos aquela reunião, fiz a seguinte pergunta a Tom: se você tivesse a escolha de voltar para a sua vida no time de futebol da faculdade, sem mudar o que estava fazendo com a sua vida, mas com a garantia de não ser preso ou ir para a prisão, em outras palavras, a vida poderia continuar da maneira que você vivia, ou passar por tudo o que você vivenciou, 5 anos de prisão, a perda de sua liberdade pessoal e a marca de um ex-presidiário em seu histórico, mas possuir o que você aprendeu espiritualmente, o que você escolheria? Sem hesitar,
E com lágrimas brotando em seus olhos, Tom disse: eu não trocaria o que vivi, o que aprendi a saber, o que vim a saber, por mais nada que esse mundo tem a oferecer. Eu ficaria feliz em passar pela prisão pelo dom de conhecer Jesus Cristo e receber o dom de sua expiação. Desde essa conversa, tenho pensado no advogado de Tom. Suponho que ele tenha uma prática comum de defesa criminal, mas teve um impacto extraordinário sobre Tom. E posso imaginar que ele impactou outras pessoas que passaram pela influência de sua defesa. O advogado de Tom é um discípulo de Cristo que exemplifica a declaração de missão da J. Reuben Clark Law Society. Afirmamos a força trazida à lei pela convicção religiosa pessoal de um advogado. Não estou sugerindo que você pregue o Evangelho restaurado e a redenção por meio de Cristo a cada um de seus clientes. Isso interferiria no seu engajamento profissional. Pode haver oportunidades de compartilhar sua fé com alguns, na hora e no lugar certos. No entanto, peço-lhe que considere as muitas oportunidades que você tem para ser um exemplo dos crentes na palavra, na conversa, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, e a não negligenciar o dom que está em ti. Como advogado, você tem oportunidades ilimitadas de mostrar seu caráter em sua conduta, na sua natureza e no tom de sua conversa, e em suas escolhas e recomendações quando surgirem questões morais. Às vezes, seu conselho a seus clientes revelará sua própria convicção moral e religiosa dentro do contexto de aconselhamento jurídico. Somos advogados e defensores. A definição de defesa de direitos é aquela realizada por aquele que defende a causa de outro, especificamente aquele que pleiteia a causa de outro perante um tribunal ou tribunal judicial. Observe que nessa definição mundana, nem a retidão do advogado, nem a pureza da causa são um elemento da definição. Mas lembre-se de que comecei esta discussão com um convite para pensar em como podemos combinar com mais fidelidade nossa vida profissional com nosso discipulado de Jesus Cristo. O exemplo perfeito de defesa de direitos é Jesus Cristo. E o padrão de defesa de direitos perfeito é revelado em suas próprias palavras quando ele nos aconselha, nós mesmos, cuja causa ele advoga. Ouve aquele que é o advogado junto ao Pai, que pleiteia a tua causa diante dele, dizendo: Pai, eis os sofrimentos e a morte daquele que não pecou, em quem te agradou. Eis o sangue de teu Filho, a quem deste para ser glorificado. Portanto, Pai, poupa esses meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Nessas palavras sublimes e celestiais, Jesus expõe suas qualificações para advogar. Identifica o supremo juiz e tribunal perante quem ele advoga e revela seus esforços misericordiosos e abnegados para pleitear em nosso favor, para que possamos receber o maior presente de Deus, a vida eterna. A defesa do Redentor levantará e consertará vidas destruídas, dará o poder de sua graça para obter uma recompensa que não podemos obter por nós mesmos. Cumprirá nossas esperanças e desejos mais profundos de levar a efeito o destino para o qual Deus nos criou. Com esse padrão perfeito diante de nós, podemos melhorar nossa defesa de direitos. Quando nossa vida de discipulado é combinada com habilidade e diligência no cumprimento de nossas responsabilidades profissionais, iremos afirmar a força trazida à lei por nossa convicção religiosa pessoal e causar um impacto sobre aqueles a quem servimos, além dos limites normais de nossa representação legal. Como advogados e membros dessa sociedade, e como discípulos de Jesus Cristo, eu os convido a serem um exemplo de seus atributos. Seja verdadeiro em todas as suas comunicações. Seja honesto de fato e honesto de princípio. Seja civil, gentil e caridoso em todas as suas negociações. Cause um impacto positivo em todos aqueles que você representa, por meio de seu próprio exemplo e conversa. Foi um prazer estar com você esta noite. Termino com um testemunho de minha convicção religiosa. Jesus é o Cristo. Presto testemunho de seu nome, poder e ressurreição. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos tão agradecidos de estarmos reunidos aqui como uma sociedade e agradecemos pelo exemplo que foi nos dado pelos capítulos e comunidades de ajudar os nossos irmãos. Ajude-nos a seguir os seus exemplos. Agradecemos a música linda que ouvimos, agradecemos também a lembrança que nos foi dada pelo Elder Schmidt e que possamos praticar a nossa profissão com honestidade e integridade e possamos agir com civilidade e bondade, que nós possamos ter oportunidade de compartilhar nossa fé e que possamos pegar as palavras de Jesus Cristo em nossas vidas. E durante esse tempo de pandemia, nós pedimos que o Teu Espírito possa estar com todos aqueles que perderam os seus entes queridos, aqueles que perderam seus bens e estão sofrendo. Dá-lhes conforto e que o Teu amor esteja com eles e que cada indivíduo possa receber o alento. E à medida em que nós seguimos durante essa pandemia, pedimos que nós possamos sair dessa situação difícil e que possamos amar os nossos vizinhos mais, que possamos ajudar também aqueles que estão sofrendo e também nossas comunidades. Pedimos também que nós possamos sair dessa pandemia e mudar nossos corações para Ti e aumentar nossa fé e que nós possamos manifestar a nossa fé em nossas vidas. E agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui como uma sociedade de lei e essa oportunidade que nós temos de ajudar outros e sermos um exemplo para eles. E dizemos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.